Boa noite, pessoal. Meu nome é Jaz e esse é o grupo que vai tratar a respeito de pedagogias africanas e indígenas. No nosso grupo estão a Isabelle, a Bruna, o Gabriel, a Grazi, a Letícia, o Sora e eu. Eu começo propondo para vocês um questionamento que é o seguinte: quando nós pensamos em escolas tradicionais, pedagogia, método, provavelmente o que vem na nossa cabeça são essas imagens aqui, ou até mesmo as imagens que a gente tem da nossa própria formação, não é mesmo? Mas pegando aqui um trecho do texto obrigatório, falando exatamente essa parte, Nea Onin Nsa Oto Nago. A ignorância sobre o autêntico o fará comprar o falso. Eu pergunto para vocês, será que são apenas essas as formas de educar? Então, falando primeiramente das pedagogias africanas, a liberdade humana é um fundamento de luta e desenvolvimento para as pedagogias africanas, né? Então, é totalmente uma cultura que se localiza no ser coletivo. Os sujeitos são comprometidos com o bem comum, com o coletivo, com solidariedade e autossuficiência. São coisas que são essenciais na formação desses sujeitos, desses seres. Um dos pensadores e idealizadores das pedagogias africanas é o Julius Nyerere, é um dos autores centrais desse texto base que a gente teve. Ele foi presidente da Tanzânia e ele defende a educação como um instrumento de libertação em cima de uma filosofia que chama Ujamaa. Mas o que é o Ujamaa, né? O Ujamaa é um princípio de organização sustentado na ideia de que a África é uma grande família. Então, todo mundo é uma grande família dentro de um continente. Então, a sociedade e as pessoas não são separadas, elas são interdependentes, que se cruzam, se influenciam. Então, sem a participação dos outros, da coletividade, ninguém chega a ser a si próprio, ninguém chega a ser ele mesmo. Que lembra, inclusive, uma outra frase uma outra palavra, que é Ubuntu, que é eu sou porque você é, porque nós somos. Outro pensador importante foi o Senghor, e ele contribui nessa discussão quando ele fala sobre o complexo social africano enquanto desenhos circulares concêntricos, igual vocês podem ver, que é basicamente o quê? Todas essas circularidades, uma família se relaciona com outra e elas se relacionam em comunidade e tudo isso está conectado. Então, isso significa que tudo é comum a todos e todos eles estão em conjunto o tempo todo, que já vai contrariamente à coisa capitalista que é individual, não tem uma coletividade, não tem uma participação, é sempre na individualidade. Então, antes mesmo do período inicial, da chegada dos portugueses, do início da colonização, os povos indígenas e africanos eles já possuíam seus próprios sistemas de educação, que foram construídos a partir dessa como reflexo da cultura, dos modos de vida e formas de compreender o mundo. Entre os povos indígenas, por exemplo, a educação ela acontecia no cotidiano. As crianças aprendiam observando os adultos, participando das atividades da comunidade, convivendo com os mais velhos que transmitiam histórias. É o valor da oralidade, dos conhecimentos sobre a natureza, sobre as técnicas de caça, de pesca, agricultura, medicina tradicional. É uma forma de integrar o indivíduo, a criança indígena, com o contexto. A oralidade, então, ela tinha esse papel central, assim como a espiritualidade e a relação de respeito com o território. Educar, na verdade, significava formar pessoas capazes de viver em comunidade e preservar os seus conhecimentos ancestrais. Da mesma forma, os diferentes povos africanos trazidos ao Brasil também possuíam essas ricas tradições educativas. O aprendizado era coletivo, envolvia a transmissão oral de histórias, mitos, filosofias, cantos e assim vai. Os mais velhos sempre são reconhecidos como guardiões do conhecimento e educar significava fortalecer a identidade, a memória e o pertencimento ao grupo. E mesmo com a violência da escravidão, essas formas de ensinar não desapareceram. Elas continuaram vivas nas famílias, nos quilombos, nos terreiros, nas comunidades negras, onde os saberes eram preservados e transmitidos de geração em geração como uma forma de resistência. No entanto, a escola brasileira ela não reconhecia essas pedagogias como formas legítimas de conhecimento. E foi somente a partir das leis que esses conhecimentos passaram a ser reconhecidos oficialmente como parte essencial da história e da formação da nossa sociedade.
Para compreender a importância das leis número 10.639 de 2003 e número 11.645 de 2008, precisamos olhar para a história da educação brasileira antes de sua criação. Durante muito tempo, a escola foi construída a partir de uma visão eurocêntrica, que valorizava principalmente os conhecimentos e a cultura europeia, enquanto os saberes dos povos indígenas e africanos eram ignorados ou desvalorizados. Desde o período colonial, a educação organizada pelos jesuítas tinha como objetivo catequizar os povos indígenas e difundir os valores europeus. A consolidação da educação escolar indígena no Brasil é resultado de um processo gradual de reconhecimento de direitos. Em 1988, a Constituição Federal representou um marco ao garantir pelo artigo 210 o direito ao uso das línguas maternas e dos próprios processos de aprendizagem nas comunidades indígenas. Na década de 1990, esse direito começou a ser regulamentado por diretrizes nacionais e pela Portaria Interministerial número 559, de 1991, que estabeleceram princípios para a educação diferenciada, intercultural, bilíngue e específica para cada povo. Em 2009, a Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena e o Decreto número 6.861 fortaleceram esse processo ao criarem territórios etnoeducacionais, permitindo que as políticas educacionais fossem organizadas de acordo com as realidades culturais e territoriais dos povos indígenas. Nos anos seguintes, novas iniciativas ampliaram essa construção coletiva, como a criação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, em 2013, a realização da Segunda Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, em 2018, e, mais recentemente, as consultorias e debates promovidos em 2024 para atualizar e fortalecer essas políticas. Essa trajetória demonstra que a pedagogia indígena no Brasil deixou de ser uma pauta voltada apenas ao acesso à educação para se tornar um processo de valorização das línguas, dos conhecimentos tradicionais e da autonomia dos povos indígenas na construção de seus próprios projetos educativos. Dando continuidade a esse processo de reconhecimento da diversidade na educação brasileira, as pautas afro-brasileiras e quilombolas também conquistaram importantes avanços legais. Assim como ocorreu com os povos indígenas, essas mudanças foram resultado de décadas de mobilização do movimento negro, que denunciava a permanência de um currículo eurocêntrico e a invisibilização da história e da cultura africana e afro-brasileira. Em 2003, a Lei 10.639 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas da educação básica. No ano seguinte, o parecer CNECP número 3 e a resolução CNECP número 1 estabeleceram as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, sob relatoria de Petronília Beatriz Gonçalves e Silva. O objetivo dessas diretrizes não era apenas incluir novos conteúdos no currículo, mas transformar as relações étnico-raciais por meio da educação. Em 2008, a Lei 11.645 ampliou essa obrigatoriedade ao incluir também a história e cultura dos povos indígenas, reconhecendo a diversidade que constitui a sociedade brasileira. Já em 2012, as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola consolidaram uma proposta pedagógica voltada às especificidades das comunidades quilombolas, valorizando seus territórios, modos de vida, memórias e conhecimentos tradicionais. Esses avanços demonstram que a educação voltada às populações negras e quilombolas vai além da inclusão de conteúdos. Ela busca promover justiça social, combater o racismo estrutural e reconhecer os saberes produzidos por esses povos como parte fundamental da formação histórica, cultural e educacional do Brasil. Então, as meninas trouxeram o contexto das pedagogias africanas e indígenas antes da legislação. Gabriel trouxe a linha do tempo e eu vou falar brevemente sobre as pedagogias africanas atualmente. Bom, o que é certo afirmar é que essa pedagogia não mudou. Ela foi silenciada e oprimida durante a colonização, mas os africanos e quilombolas resistiram, perseveraram e conseguiram manter a cultura e a educação viva. As pedagogias africanas são diversas mas compartilham princípios comuns, e esses princípios são educação comunitária, onde todos partilhavam da formação da criança, ensinavam valores, conhecimentos e responsabilidades. Oralidade, onde o conhecimento era transmitido principalmente por meios de histórias, provérbios, contos, mitos e lendas, e perseverava a memória dos povos. Aprendizagem pela prática. As crianças aprendiam observando e participando das atividades diárias, agricultura, pesca, caça, artesanato e comércio.
com o objetivo de não só formar a criança para o intelectual, mas também para a vida, para as necessidades básicas. Educação moral e ética. Eles ensinavam valores como solidariedade, respeito, cooperação e compromisso com o bem coletivo. Arte como forma de ensinar. Música, teatro, jogos e brincadeiras eram utilizados para desenvolver habilidades. Um desses exemplos é a capoeira, né, que é tecnicamente uma dança, mas também é uma luta. Então, eles incorporavam vários tipos dentro de uma brincadeira ou de uma dança para poder perseverar sua cultura. Também eles valorizam muito a identidade e pertencimento, fortalecendo o reconhecimento da história, cultura e identidade africana. Olha, Braga, de acordo com o Censo de Educação Básica de 2020, o Brasil tem mais de 2.500 escolas quilombolas. Graças a essas escolas, os estudantes têm acesso a uma educação com a realidade e as vivências de comunidades remanescentes de quilombos. É o que a gente confere agora na reportagem da nossa parceira, a TV Feira, da Rede Nacional de Comunicação Pública. Remanescente de Quilombo, Rosa Maria é professora na Escola Municipal Quilombola Luiz Pereira dos Santos. A disciplina é Geografia e o método, a vivência. Eu trago as práticas, o conhecimento da comunidade, das famílias, que eu trago as memórias de quem foi vovô Luiz, que é o nome da escola. Por toda parte, há sinais de que aqui há muito orgulho das origens. Como uma estudante negra de uma escola quilombola, eu sinto muito orgulho de aprender isso e sinto orgulho de ver que a professora está incentivando que a gente não deve ter um preconceito contra o outro, já que todos nós somos iguais. A educação contextualizada aqui começa desde o ensino infantil e quando a gente visita um local como esse, a gente precisa muito mais ouvir do que falar. Então presta atenção. Alice, como é que surgiu um quilombo? Existia muito tempo atrás, existiam os homens maus. Eles pegavam as pessoas e prendiam. Para trabalhar sem pagar. Muito bem. E essas pessoas que trabalhavam e não recebiam, se alimentavam de quê? Comia empim, ababa. E quando eles ficavam doentes, o que era que acontecia? Ele pegava plantas medicinais. Muito bem. O termo quilombo passou a definir territórios ocupados por remanescentes de pessoas escravizadas em 1988, com a Constituição Federal. Há apenas 3 anos, o governo federal autorizou as diretrizes nacionais operacionais para garantir a qualidade nas escolas quilombolas. É de extrema importância, é a valorização de uma identidade, é a valorização de um povo, é a reafirmação de um povo. E a gente está aqui construindo essa educação, tijolinho a tijolinho, mostrando para essas crianças a importância do cabelo, a importância da cor da pele, a importância de você se afirmar enquanto pessoa, enquanto parte desse território. As pedagogias indígenas são formas de ensinar e aprender que existem há muito tempo, antes mesmo das escolas tradicionais. Nela, o aprendizado acontece no dia a dia, por meio da observação, da prática, da convivência com a comunidade e dos ensinamentos dos mais velhos. Essas pedagogias ajudam a preservar as línguas, os costumes e a identidade dos povos indígenas. Nas escolas indígenas, o currículo é construído junto à comunidade e os anciões. Os professores participam da transmissão de saberes por meio da oralidade, do contato com a natureza, do artesanato e das plantas medicinais e das histórias do povo. Apesar desse avanço, ainda existem desafios importantes. Muitas escolas enfrentam falta de estrutura, poucos materiais didáticos nas línguas indígenas e dificuldade na formação de professores. Assim, a principal problemática é garantir que essas escolas preservem a cultura e os conhecimentos ancestrais sem deixar de oferecer uma educação de qualidade e acesso ao conhecimento. Vou abordar algumas práticas educativas, brincadeiras e vivências presentes em contextos indígenas e quilombolas, mostrando como esses conhecimentos tradicionais fazem parte do processo de aprendizagem e da construção da identidade cultural dessas comunidades. Na primeira imagem, observamos o sistema de contagem guarani, utilizado nas aldeias Itati e Mibiguaçu. Diferentemente do sistema decimal que utilizamos no cotidiano, esse povo organiza sua contagem em base 5.
Para representar os números de 1 a 4, são utilizados círculos, que simbolizam os nós do caule da mandioca. Já o número 5 é representado por um segmento de reta, indicando um caule completo. A partir daí, os demais números são formados pela combinação e soma desses símbolos. Cada sociedade desenvolve maneiras próprias de registrar e compreender os números. Nesse caso, um elemento presente no cotidiano da comunidade, o caule da mandioca, torna-se também um recurso para o ensino da matemática. Na imagem seguinte, vemos crianças da Escola Estadual Indígena de Cupi-Amba-Arandi, localizada na aldeia Itu, na cidade de São Paulo, ralando milho para a produção de farinha de milho. Ela representa uma aprendizagem baseada na participação das crianças nas práticas da comunidade. Ao realizar essa tarefa, elas desenvolvem habilidades, aprendem sobre alimentação, preservam conhecimentos tradicionais e fortalecem os vínculos com a sua cultura. Assim, a escola dialoga diretamente com a vida cotidiana da aldeia. Dando continuidade ao nosso tema, agora passaremos para algumas brincadeiras tradicionais indígenas. A primeira delas é o bodoque, também conhecido como estilingue. Na imagem, nós conseguimos ver um participante competindo durante os jogos tradicionais indígenas do Espírito Santo, na modalidade de bodoque ao alvo. Embora muitas pessoas conheçam o bodoque apenas como brinquedo, entre diversos povos indígenas, ele também possui uma função ligada à caça e ao aprendizado. Desde cedo, as crianças observam os adultos e, por meio da experimentação, desenvolvem habilidades importantes para a vida na comunidade, como coordenação motora, concentração, precisão e responsabilidade. Percebemos, assim, que brincar também pode ser uma forma de aprender competências valorizadas culturalmente. Por fim, temos a brincadeira da onça, realizadas entre crianças do povo Panará do Pará. Nessa brincadeira, existem 3 papéis principais: a onça, o pecã, que representa um pássaro observador, e os porcos, representados pelas demais crianças. Enquanto o pecã avisa quando a onça está se aproximando, os porcos precisam se reorganizar rapidamente para evitar serem capturados. A brincadeira termina quando todos os porcos são pegos pela onça. Além de ser uma atividade lúdica, ela estimula a atenção, agilidade, cooperação, estratégia e trabalho em equipe. Ao mesmo tempo, incorpora elementos da fauna e da organização da vida cotidiana do povo Panará, reforçando conhecimentos culturais por meio do brincar. E falando de pedagogias africanas, a Bruna achou um material muito rico chamado Catálogo de Jogos e Brincadeiras Africanas e Afro-Brasileiras. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada. Eu separei 2 brincadeiras que ainda não conhecia para mostrar para vocês. Uma se chama Frique-Fraque, do Cabo Verde. Nela, é necessário desenhar um quadrado e dividi-lo em 8 espaços. Cada jogador tem 3 tampinhas e decidem quem começa com ímpar ou par. A primeira pessoa coloca a sua tampinha no centro e a outra em uma das linhas. O objetivo é conseguir colocar 3 tampinhas em linha reta. E Mata-Cuzana, brincadeira de Moçambique, onde cada jogador tem uma pedrinha. O jogador deve jogar sua pedra para o alto e pegar outra antes que ela chegue ao chão. Se conseguir, ele tenta agora jogando 2 pedras para cima e tenta pegar a terceira. Ao deixar a pedra cair, o jogador perde a vez e passa para o próximo. Ganha quem conseguir o maior número de pedrinhas. O mais legal é que durante a minha pesquisa eu achei várias brincadeiras muito conhecidas aqui no Brasil, como passanel, cabra cega, esconde-esconde, pula-corda, corrida de saco e outras. Em seguida, passamos para o contexto das escolas quilombolas. Nessas escolas, o currículo nacional é articulado aos conhecimentos tradicionais das comunidades quilombolas. Os conteúdos escolares dialogam com manifestações culturais como a capoeira, a culinária, os contos, a medicina com plantas e a história oral. Na imagem, observamos estudantes do Colégio Estadual Quilombola Maria Joana Ferreira jogando capoeira. Ela é compreendida como uma forma de resistência histórica e instrumento educativo. Outro aspecto importante da prática da educação quilombola é a presença das mulheres quilombolas anciãs, que compartilham histórias, memórias e saberes transmitidos oralmente. Essas pessoas exercem o papel dos chamados griots, sendo verdadeiras bibliotecas vivas.
Nas imagens seguintes aparecem projetos desenvolvidos pela escola relacionados ao ensino da matemática. Entre eles estão os jogos tradicionais africanos, como o Xicima, originário do Quênia, além do estudo da geometria africana. Podemos citar, por exemplo, a geometria Sona de Angola, a qual pode ser usada para trabalhar temas como simetria, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, análise combinatória na perspectiva da etnomatemática nas escolas. E não podemos deixar de citar os adinkras de Gana e Costa do Marfim, para trabalhar tanto geometria quanto história.